A gente, a gente vê muito bolsonarista falando que a questão que aqui em Santa Catarina é tudo governado pela direita, não tem corrupção, porque o PT é ladrão, porque a esquerda rouba os outros e por aí vai, não sei o quê. Sempre aquele discurso moralista, né? E aí agora parece que o Em Detalhes, um podcast do ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, ele fez meio que um documentáriozinho falando sobre vários prefeitos, né, várias pessoas de Santa Catarina que se fuderam por causa da corrupção, né? E a gente vê que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Mas vamos lá. Sem mais delongas, curta, compartilha, deixa o like. E de vez em quando é bom o pessoal e manda pro seu amigo bolsonarista para de repente ele tentar enxergar como é que é a verdade dos fatos, né? Que eles sempre, tipo, dizem que é a esquerda que rouba, que a esquerda é corrupta e não sei o quê, porque a direita é moralista, moralizadora, que a gente tem moral e bom costume, por aí vai. E a gente vai ver com fatos que não é bem aí. Tipo assim, já foi muito noticiado, provavelmente eles vão trazer alguns casos que já passaram e tal, e parece que tem uma nova leva de gente que foi presa, principalmente bolsonarista da direita, né? Porque, né, a direita sempre foi corrupta, mas eles conseguiram mentir, passar um cachorro, enganar as pessoas dizendo que é corrupto mesmo a esquerda. Sendo que o Centrão tá aí desde sempre. O Centrão a gente sabe que é de direita. Ele ocasionalmente vende seu capital político para a esquerda, quando a esquerda entra no governo. Mas originalmente eles são de direita. Bora lá, sem mais delongas. Santa Catarina viu crescer uma lista de prefeitos presos. Em 4 anos, foram 28 gestores detidos, segundo Caralho, 28. o Ministério Público. A Operação Mensageiro expôs um esquema de fraudes em contratos de lixo. Dali saíram prisões e condenações, como a do ex-prefeito de Pescaria Brava, condenado a 64 anos. Em Meu Deus, 64 anos. Garopaba, o prefeito virou réu por organização criminosas e fraudes em licitações. E em Criciúma, Clésio Salvaro foi preso na Operação Caronte, que Eita porra, o Garopaba, Criciúma. investiga o serviço funerário. Nesse mesmo período, deputados bolsonaristas destinaram 11,4 milhões de reais em emendas PIX para o triângulo formado por Paulo Lopes, Garopaba e Pescaria Brava. Aí ele a Júlia Zanato, Zé Travão e aquele outro infeliz eu não conheço. Nunca olhei ele. Mas eu tava falando sobre questão de emendas, né? Que tinha virado um esquema de corrupção para prefeituras receberem emendas federais sem nenhuma discriminação e tal. E dali eles poderem roubar bastante, fazer campanha e por aí vai, né? E a direita se perpetuar no poder. Legal colocar a lupa sobre isso, né? Colocar luz nisso daí, o pessoal ver. Recursos enviados sem rastreabilidade clara, com portais de transparência fora do ar ou incompletos. Em Garopaba, o dinheiro abriu crédito para infraestrutura, como a estrada da Praia da Ferrugem. Em Pescaria Brava, a destinação foi para pavimentação de uma avenida numa comunidade quilombola. O TCE já rejeitou as contas de Garopaba, apontando déficit triplicado e falhas de gestão. E o STF bloqueou repasses a municípios com suspeita de crime, em decisão do ministro Flávio Dino. O resultado é um padrão. Prefeitos ligados ao bolsonarismo, investigados ou condenados, recebendo milhões em emendas PIX. Um cenário que expõe a fragilidade do controle público e coloca em risco o uso do dinheiro da população. Verdade, né, cara? Dinheiro que era para ser usado para a população, para melhorar nossa infraestrutura, educação, saúde, várias outras lacunas que a gente tem que corrigir, né? Que tem que consertar. E esse dinheiro ido só para roubalheira. Terça-feira, 30 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Obrigado. Videocast em Detalhes, que está começando. E aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a nossa colunista aqui do ICL, jornalista Amanda Miranda. Amanda, é um prazer te receber aqui pela primeira vez no Em Detalhes. Seja muito bem-vinda também, querida. Obrigada, Gabriela. Obrigada, comunidade do ICL. Estou muito feliz de estar fazendo minha estreia aqui contigo. Pena que eu não estou aí do teu ladinho. Em breve. Mas, né,
Realmente conectadas. Em breve no presencial também, Amanda. E eu vou trazer uma história que é bastante interessante, que está chamando a sua atenção, e você tem feito a cobertura de casos específicos que se conectam com operação policial, enfim, você vai explicar tudo aqui pra gente. Mas para resumir um pouco, tem um fenômeno acontecendo em Santa Catarina, que são prisões de prefeitos por investigações sobre corrupção de diversos tipos. Em 4 anos a gente teve, se você me corrige, inclusive se eu estiver errada, quase 30 administradores municipais que foram presos. E além disso, tem um caso recente envolvendo emendas PIX volumosas, para dizer o mínimo aqui. A gente tem emendas da ordem de 11 milhões de reais para cidades que são muito pequenas. Menos de 50 mil habitantes, se a gente fizer a soma. Eu lembro daquele caso que a Simone Tebet falou lá do... Tinha uma cidade que recebeu o suficiente para tirar 222 dentes de cada pessoa, né? Numa emenda secretas dessa. E obviamente foi para corrupção, outras coisas, kit robótica que foi comprado, superfaturado para escola que não tinha nem água encanada direito, luz, energia elétrica. É foda, né? Das 3. E os responsáveis por por destinar esse dinheiro para as cidades são deputados bolsonaristas. Então vamos lá. Como é que você tem acompanhado esses casos, Amanda, nessas suas reportagens? O que te chamou mais atenção para você voltar a olhar para tudo isso? Bom, então, Gabi, eu acho que como boa parte do Brasil e da comunidade do ICL que acompanha o noticiário político, o que começa a me trazer uma necessidade de olhar para essas emendas PIX, que a gente chamava anteriormente, lá quando elas começaram a bombar no governo Bolsonaro de orçamento secreto, é justamente a utilização de estratégias de chantagem por parte do Congresso junto ao STF a partir das investigações do Flávio Dino. Então, a gente tem aí um montante de bilhões que foram despejados dos cofres públicos em cidades do interior do Brasil inteiro por deputados e senadores, sem qualquer rastro de transparência deste orçamento secreto. E aqui em Santa Catarina, a gente nunca tinha visto, eu nunca tinha acompanhado nenhum registro mais sólido, mais efetivo da destinação dessas emendas. E eu decidi começar pelas emendas de 2024 e de 2025. Veja que eu nem olhei para aquelas do passado, em que o orçamento era secreto, porque essas não têm rastro, não tem transparência que dê conta da gente entender onde esse dinheiro público está sendo aplicado. E a primeira coisa que me chama a atenção e dá origem a essas reportagens que eu tenho publicado no ICL, são 2 até agora, mas tenho certeza que vão vir mais, porque eu só comecei a fazer esse trabalho, são emendas dos deputados Zé Trovão, Daniel Freitas e Júlia Zanata. Zé Trovão e Júlia Zanata são muito conhecidos. O outro é o Daniel Freitas, não conhecia. Pela radicalização bolsonarista, inclusive eles foram implicados aí na última investigação da Corregedoria por conta daquele motim, em que, de alguma forma, também as investigações do Dino estavam envolvidas com todo aquele escândalo que os congressistas bolsonaristas fizeram para emplacar a PL da anistia. E esses deputados, eles apresentam uma certa coincidência na forma como eles destinam emendas. E a primeira coincidência eles destinam emendas para 3 cidades muito pequenas, em grande volume. E as emendas PIX, elas têm uma característica que os deputados e os senadores, eles podem destinar valores maiores por lotes para vários municípios e apontar, né? Mas no caso dessas 3 cidades, que seria Pescaria Brava, Garopaba e Paulo Lopes, todas elas cidades pequenas. Tudo aqui pertinho da onde eu moro em Palhoça, né? Tudo aqui pertinho. A pergunta é, será que também investigaram aqui a Palhoça? Porque o Ministério Público Federal aí realizou uma denúncia um tempo atrás aí de corrupção na Prefeitura de Palhoça, e a mídia aqui de Palhoça, ela é meio que comprada pela prefeitura, né? Porque a prefeitura anuncia nesses jornais e tal, né? E aí, geralmente, quando vira notícia, por exemplo, lá da CBN ou da NSC, que são outros portais que não tem uma ligação direta com Palhoça, né? Aqui em Palhoça é bem complicado ter acesso a informação de qualidade, com uma certa isonomia e tal. Pequenas aqui da nossa região do Litoral Sul, eles destinaram exclusivamente para essas localidades um montante somado de 11 milhões e 400 mil reais, e com uma outra coincidência, que é um passo a mais que eu estou começando a dar nas minhas investigações, que é o fato de estarem relacionados a projetos de pavimentação, de infraestrutura. Então, além das cidades de destino, tem o fato de serem projetos semelhantes, projetos de pavimentação urbana. Então, são coincidências que chamam a atenção e que me levaram aí a voltar a essa caixa preta dos prefeitos presos, porque 2 dessas cidades, Garopaba e Pescaria Brava, têm prefeitos com problemas sérios, denúncias sérias do Ministério Público por corrupção.
Eu acho muito interessante você trazer esses detalhes, já apontando esses detalhes aqui, porque se a gente olhar para um caso mais recente de todos, né, que é esse do prefeito de Garopaba, o Júnior Abreu, do PP, a acusação do Ministério Garopaba. Público, Amanda, é de um esquema complexo Tô indo pra Garopaba, tô descendo o Sírio. de organização criminosa. A gente tem aqui, ele seria o chefe dessa organização de acordo com o Ministério Público. E é fraude de licitação, a acusação toda, né? De que ele teria manipulado contratos de obras. Então, justamente vai ao encontro disso que você está observando agora, que é um aspecto mais recente da sua investigação jornalística, né? Que daí acho que é uma forma de tu conseguir ganhar o dinheiro na ponta, né? Tu recebe o recurso já em excesso do deputado federal para aquela cidade e tal, e aí tu precisa de um contrato, né? Pelo que eu tô entendendo, tu precisa de um contrato de licitação para poder ter acesso àquele recurso e, em tese, realizar aquela obra. E aí, creio que a fraude que eles fazem na licitação é, por exemplo, colocar em empresas concorrentes, mas cujos CNPJ são ligados creio que eu acredito, né, supostamente, a agentes do governo, né, da prefeitura local, né. Aí ela recebe o acesso, ela ganha a licitação e recebe o acesso ao orçamento e realiza ou não aquela obra, né, ou talvez até realize a obra, mas com superfaturamento, ou nem realize a obra, né, porque aí tu pode pegar o dinheiro, embolsar, a empresa quebra e aí já era. O fato de que o Tribunal de Contas do Estado, ele já vinha emitindo alertas sobre a gestão pública dessas cidades a partir dos relatórios de prestação de contas. São cidades com problemas sérios na sua prestação de contas, e Garopaba teve prestação de contas rejeitada pelo Tribunal de Contas no exercício de 2023, que foi exatamente quando o MP flagrou essas irregularidades nos contratos. Como é que não, as contas não batem, né? Recebe dinheiro a mais e ainda as contas não batem. Atos do prefeito Júnior Abreu. Ainda assim, ele foi reeleito, mesmo com o dado das contas rejeitadas já circulando. Isso aí é que geralmente circula, mas, por exemplo, é meio que como acontece aqui em Palhoça, né? Tipo, a gente não tem acesso a informação de qualidade porque, né, a maioria dos veículos de mídias aqui ele já tem uma certa condescendência com o poder estabelecido aqui, né? E ele, claro, foi um prefeito reeleito com todo o apoio da força do bolsonarismo aqui em Santa Catarina. Foi apoiado porque aqui tem os jornaizinhos e tal. E, por exemplo, o cara que se colocava contra que esses jornais e tal, que se dizia como outsider, é do mesmo grupo, tipo, quer dizer, pertence à mesma ideologia, só que é de um grupo diferente, que não é hegemônico, mas quer tomar a hegemonia. E ele se elegeu deputado estadual. Inclusive, mais pra frente aí, quero trazer um camarada de uma ocupação aqui para falar um pouco sobre esse esse deputado estadual aí, que era suposto jornalista, né? O governador do estado, que é um bolsonarista de primeira ordem também, né, e que agora enfrenta uma denúncia muito séria que implica não só ele, como o líder dessa organização, como também empresários da região. Porque a tese da denúncia do Ministério Público é que ele fez contratos e, a partir desses contratos maiores, ele subcontratou outras empresas que haviam perdido as licitações que essa empresa ganhou. Então, é um esquema que, ao mesmo tempo que ele aparenta um certo refinamento, ele deixa muitos rastros. E quem faz as primeiras denúncias para o Ministério Público a respeito disso é um dos empresários que está envolvido aí nesse esquema, né? Eita. Então tem muita coisa ainda para acontecer com relação a essa investigação, porque ela foi aceita pela Justiça há pouco tempo, né? Foi no mês passado, foi entre julho e agosto, ali final de julho e início de agosto, e ainda, né, teremos oitivas de testemunhas, teremos novas manifestações do Ministério Público. Acho possível que em algum momento, talvez, ele também venha a ser preso preventivamente, porque como ele ainda está na gestão municipal, eu particularmente acho muito complicado que um prefeito que esteja sendo investigado não se afaste, né? Ele tem acesso ali a documentos, a uma estrutura de poder que pode dificultar as investigações. É que você chama até na sua reportagem de Triângulo das Emendas, né? Porque são essas cidades envolvidas em escândalos de corrupção, Pescaria Brava, em que o prefeito Davidson Souza foi preso também durante o segundo mandato. Isso foi em 2022. E acho que você tem até atualização sobre a história para trazer aqui, porque foi no âmbito daquela Operação Mensageiro. Se você puder dar uma contextualizada também, porque tiveram outros prefeitos bolsonaristas que foram presos nessa exposição de casos de corrupção. Se você puder explicar um pouco como foi essa operação e como ela se relaciona com os casos de agora, principalmente focando nesse personagem aí que você tem atualizações a respeito.
Então, a Operação Mensageiro, ela é considerada hoje uma das maiores operações de combate à corrupção do Brasil, em volume, né? Então, foram 17 prefeitos que chegaram a ser presos. Hoje, nenhum deles continua preso, mas as ações estão correndo, as ações criminais, os processos criminais estão correndo na Justiça daqui de Santa Catarina. No caso do prefeito Davidson, que era o prefeito de Pescaria Brava em 2020 e depois em 2022, quando ele deixa o cargo por conta da investigação, ele acabou sendo solto hoje, nesta segunda-feira, né? Ele recebeu aí, a partir de uma decisão monocrática da desembargadora, o direito de cumprir a prisão com medidas cautelares. Ele sai da prisão, então, e passa a ter direito ao uso da tornozeleira eletrônica, não vai poder viajar, vai ter que entregar o passaporte, vai ter que continuar prestando informações à justiça, tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver quando a pessoa sai de uma prisão de reclusão para um regime domiciliar, né? E a Operação Mensageiro, ela também, de alguma forma, se relacionava com a questão da má gestão de contratos públicos. E geralmente essa galera diz que bandido bom é bandido morto, bandido preso, tem que tratar com crueldade o presidiário e tal, né? O cara cometeu um delito. E aí, quando eles são condenados, são denunciados, vão cumprir uma etapinha, a primeira coisa que eles fazem é entrar com habeas corpus e a justiça dá pra eles e eles cumprem em liberdade. Basicamente liberdade, né? Prisão domiciliar, tipo, ficar morando dentro de casa é bem de boa, né? É bem tranquilo. Porque ela constituía ali uma organização criminosa composta por uma série de prefeitos de todas as regiões de Santa Catarina, em torno de uma empresa que fazia a gestão de lixo e iluminação pública, principalmente, que são serviços essenciais, né, para todas as cidades. E essa empresa, então, ela pagava propina para gestores públicos e para servidores também, né, com a anuência de todo um sistema ali, para conseguir manter os seus contratos em vigor. E isso aconteceu durante muitos anos, isso trouxe muitos prejuízos aos cofres públicos, isso envergonhou Santa Catarina também, né, pela forma como se perpetuou ao longo do tempo, e nessas cidades, que embora sejam pequenas, são cidades que estão submetidas a todos os órgãos de controle, né, e que também têm seus portais da transparência disponíveis para controle social. E essa relação, né, de serem prefeitos bolsonaristas também é algo que me chama muita atenção, porque o bolsonarismo, não só em nível nacional, como também aqui em Santa Catarina, ele sempre vendeu essa falsa ilusão de que ele combate a corrupção. E, na verdade, ele faz parte, ele alimenta, né? Ele se alimenta dessa corrupção e inclusive, para manter o seu círculo de poder bastante ativo. Como Santa Catarina é um estado pequeno e muito oligárquico, tanto a justiça, quanto os poderes legislativos, quanto o poder executivo, eles acabam tendo uma tradição de acobertar. Ah, sim, já tá tudo meio aparelhado, né? As mesmas famílias se perpetuam no poder. E essas mesmas famílias têm relação com o judiciário, às vezes até com o Ministério Público e tal. E então, tipo, é bem armadinho o esquema, né? Tem vários braços, né? Que fazem cobrir todos esses rastros e tal. Também, né? De questões aí de probidade administrativa. Então a gente. Por exemplo, Luciano Hang, praticamente todo mundo que ele processou em Brusque. Por quê? Porque lá, né, o cara tava jantando com os juízes e tal. Inclusive, no estado também ele teve jantares e tal com desembargadores e tal. Então, fica mais fácil de tu ganhar os processos, né, quando tu faz eles acontecerem aqui em Santa Catarina, né? Mesmo que algumas pessoas tenham praticado o suposto ato que originou na denúncia fora de Santa Catarina, né? Aí o Luciano Hang utiliza a justiça de Santa Catarina porque ele julga ter uma certa vantagem aqui e realmente ele teve bastante vantagem, principalmente na primeira, segunda instância, né? Ver uma operação dessas vir à tona é muito relevante. E no caso do prefeito Davidson, que é o prefeito de Pescaria Brava, que é essa cidade que recebe emendas, ele acabou saindo, né, da gestão pública para que as investigações fossem ocorrer sem maiores prejuízos. Ele foi preso preventivamente, foi solto, depois foi preso novamente. E o vice-prefeito dele que assumiu foi chamado ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado, para uma oitiva porque a cidade estava com problemas muito graves nas suas contas públicas quando ele saiu. Né? E agora nós temos um prefeito novo que ganhou a eleição de 2024 e que, por coincidência, era secretário de administração de Garopaba. Então é uma outra coincidência aí que vincula as cidades e todas essas investigações
que, embora possam ser vistas para quem está de fora com um olhar de coincidência, para quem está acompanhando pelos portais da transparência e pelos movimentos dos tribunais de contas e do próprio Ministério Público, existem pontos ali que estão muito próximos de serem conectados, né? Eu acho que você trouxe os pontos fundamentais de observação quanto à escolha dessas emendas, o direcionamento dessas emendas, e eu ia justamente te perguntar o que explica o interesse desses deputados todos bolsonaristas, e mais do que bolsonaristas, até ligados a movimentos bastante extremos dentro do Congresso Nacional. A gente tem os deputados Daniel Freitas, a Júlia Zanata e o Zé Trovão, e recentemente 2 deles foram implicados ali na Câmara dos Deputados por participarem de motim bolsonarista, impedindo, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados de conseguir sentar na própria cadeira, enfim. E eles que escolheram esses 3 municípios que são muito pequenos, enfim, com esse histórico também de corrupção, como você apontou. Você entrou em contato com os deputados, também com as prefeituras? Qual que é a alegação, ou eles não se pronunciam a respeito, para a gente tentar realmente entender, né, fechar esse quebra-cabeça? Então, de todos esses personagens e prefeituras envolvidos na minha apuração, só o Daniel Freitas e a Prefeitura de Garopaba se comunicaram comigo por mensagens de e-mail, né? O deputado Daniel Freitas foi através da chefe de gabinete dele, ele me enviou os planos de trabalho, que estavam sim acessíveis no portal da transparência com poucas informações, eu esperava um pouco mais de detalhamento, mas de alguma forma eles me deram uma resposta. E a Prefeitura de Garopaba, ela também me enviou esses documentos que estavam disponíveis no portal da transparência e que acabavam não avançando muito também num plano de execução de obras, ou enfim, numa justificativa mais robusta sobre o motivo de estarem recebendo essas emendas. E, por exemplo, no plano de trabalho do Daniel Freitas... Porque daí isso nem existe, né? Se o seu objetivo é embolsar o dinheiro, ia ser meio complicado colocar no portal de transparência informações mais precisas e tal, né? O Diário Oficial, em que a Prefeitura de Garopaba anuncia que está recebendo os créditos dessas emendas, que é uma coisa rara, geralmente as prefeituras não fazem isso, mas agora elas estão sendo cobradas por toda a ação do ministro Flávio Dino, esse processo de recepção das emendas está sendo mais monitorado, né, e se torna cada vez mais confiável. Então a Prefeitura de Garopaba, ela abre o crédito para receber essas emendas e ela coloca lá que as emendas do deputado Daniel Freitas são para pavimentar uma estrada geral que dá acesso a uma das praias mais badaladas de Garopaba, que é a Praia da Ferrugem, uma praia muito visada por turistas do Brasil inteiro e também de fora do Brasil. Essa estrada geral, ela tem uma característica de ter loteamentos com terrenos bem caros também. Então não dá... De repente, não dá para fazer com o próprio dinheiro da cidade? Tipo, creio que por terem o metro quadrado mais caro, paguem um valor mais alto do IPTU e... né, acho que eles poderiam bancar essa obra, né, com seus impostos mesmo, né? Dá pra gente saber exatamente qual desses trechos vai receber a pavimentação. Se são os trechos que são de interesse da indústria imobiliária e das construtoras que estão construindo aí empreendimentos na região, ou se é para regiões que... Então, tem uma história aqui na Palhoça, né, supostamente, né, que eu teria que confirmar, e eu não sei como que eu vou confirmar, mas eu já ouvi histórias, né, várias histórias. Tem um loteamento ali no bairro Bela Vista, pra quem é da Palhoça que ouve esse podcast vai saber onde é. E ouve esse canal. Já foi um podcast, agora é um canal. E aí, do nada, surgiu uma avenida, surgiu um mercado, e aí parece que todos aqueles lotes daquela avenida são de um deputado estadual que já foi prefeito aqui em Palhoça, mas novamente, né, supostamente, não posso afirmar isso porque seria leviano da minha parte. O que eu estou dizendo é que existem essas histórias de o poder público ele atender os interesses diretos de pessoas que já estiveram ou estão no poder público e têm lotes naquela região, e por interesse deles aquela região se desenvolve em detrimento a outras que já têm pessoas morando e que necessitam da ampliação da infraestrutura, ou construção, ou melhorias e tal, né? Vamos lá. Realmente precisam de acesso básico ao mínimo que o Estado pode fornecer, né? Caso, por exemplo, de estradas mais do interior. De novo, supostamente, não mencionei nenhum nome, né? Quem até adoraria que um jornalista que fizesse uma investigação, que tivesse todos os mecanismos para investigar. Se ele quiser entregar o conteúdo aqui, eu posso utilizar esse canal para publicar
E de repente até ter algum contato fora daqui também, o cara pode tentar mandar para frente. E eu acho interessante. Não me parece ser tanto o caso dessa estrada em questão. Então, eu vejo que a falta de resposta desses deputados, ela revela também talvez uma baixa transparência da parte deles, né? Porque a gente sabe, Gabi, eu acho que todo mundo que acompanha a política e que está atento às pautas do ICL também já percebeu isso, que todos os princípios de rebelião do Congresso e essa chantagem permanente que eles fazem envolvendo os outros poderes da República está muito próxima ali temporalmente dessa investida do Flávio Dino contra as emendas. Né? O orçamento secreto ele é um problema gravíssimo da história da democracia brasileira. E quando o ministro decide se movimentar contra isso, o Congresso começa a tentar retaliar de várias formas, tanto o STF quanto o governo federal, né, que é quem assina, no final das contas, também essas emendas. E a gente vê tudo isso que está acontecendo muito a partir desse problema pontualmente. E os deputados eles continuam não querendo nos dizer como eles escolhem e por que eles escolhem as cidades para receberem essas verbas milionárias. E você citou aí, eu já vou até pegar como gancho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, que tem sido o grande responsável por essa questão da exigência de transparência das emendas PIX. E, recentemente, ele mandou suspender, investigar também quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares que ele enxerga que tem indícios de irregularidades. E aí, por isso que a direita bate muito no Flávio Dino, né? Porque ele tá tentando fechar essa torneira, né? Utilizando do poder que lhe é legítimo, né? Entre essas cidades, não estão cidades de Santa Catarina, por exemplo. Por isso que também é importante que essas matérias cheguem ao conhecimento de todas as autoridades, também por meio da imprensa e de outros órgãos de investigação, Sim. que de alguma maneira estão fazendo outras investigações. Inclusive, parabéns pro ICL, né? Dando um espaço para um jornalista catarinense tentar trazer as falcatruas do nosso estado aqui, que tá cada vez de mal a pior, né? A gente falou agora há pouco do Ministério Público, que está de olho em casos de corrupção já nessas cidades apontadas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre a importância de ter mecanismos mais transparentes. E acho que, de certa forma, quem encampou essa grande queda de braços com o Congresso atualmente, com esses parlamentares que são, na sua maioria, do Centrão e também parlamentares bolsonaristas, especificamente, que a gente está trazendo aqui e que chama muito a atenção, a importância da gente ter mecanismos de transparência em relação a essas emendas e, enfim, também ao volume dessas emendas, dinheiro... Se eu não me engano, é um dos preceitos da administração pública, né? Do funcionalismo público, né? É um preceito de transparência, né? Assim, em grande quantidade enviado para cidades tão pequenas, né? Não tem justificativa para isso. Deixar, por exemplo, a capital de Santa Catarina com emendas em menor quantidade. E qual seria o critério técnico, né? Por isso que as emendas parlamentares, o aumento das emendas parlamentares, eles esvaziam, né, o Ministério de Recursos, e o Ministério tem órgãos técnicos, né, que fazem pesquisa, que fazem levantamentos e tal, para saber onde alocar os recursos e tal. E aí antes, como é que funcionava? Antes das emendas, as emendas o deputado pegava e ele entrava no ministério determinado, né, sobre o que ele queria, e aí ele apresentava um projeto para tentar ver a viabilidade do projeto e tal, e aí o ministério ele pegava e organizava uma análise técnica, né, para ver se o projeto é viável, se é necessário e tal, e aí liberava a emenda para o deputado poder enviar para a prefeitura e tal, né. Agora isso nem passa mais por ministério nenhum, né. Isso vai direto, ele já coloca lá na lei orçamentária, ó, ano que vem temos que pagar tanto para deputado tal, que fez o projeto tal. Não é fácil, né? Virou balcão de negócio mesmo, né? Exato. E assim, eu não acho que seja coincidência o fato deles terem enviado essas emendas para cidades em que o Tribunal de Contas do Estado constata problemas de transparência. São cidades que, no decorrer do ano de 2023, que é o último relatório ao qual eu tive acesso, porque os relatórios de 2024 ainda estão sendo analisados agora, né? E os de 2025 só o ano que vem. Mas o de 2023, existe para todas essas 3 cidades observações sobre a falta de transparência e sobre como elas têm problemas em registrar receitas vindas de emendas. Elas colocam como se fossem receitas correntes e, na verdade, não são. Elas têm que participar do orçamento como um crédito suplementar. É algo muito específico da gestão orçamentária, mas essas 3 cidades fazem isso de forma errada, faziam isso de forma errada.
E não pode ser coincidência que os deputados olhem para essas cidades, que existe um parecer, existem pareceres do Tribunal de Contas apontando isso, e pensem que está tudo certo, né? Então, eu acho que É, coincidência, né? a falta de transparência talvez seja o princípio de tudo. A falta de transparência, a ausência de definição de projetos que sejam públicos, né, e que venham de demandas da sociedade. Eu quero fazer aqui uma menção que eu acho muito interessante de um deputado de Santa Catarina, que é o deputado federal Pedro Uczai, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que ele criou um edital para receber sugestões da sociedade, da comunidade, para definir para onde ele ia destinar as emendas do mandato dele. Então, isso já foi feito a partir de uma outra lógica, né? Tentando acolher os pedidos das pessoas, tentando ouvir a comunidade, a sociedade, sobre o que é prioridade para cada região e para cada setor. E no caso desses 3 deputados, me parece não existir essa preocupação, de fato. Sim. O próprio PT tentou em várias prefeituras, né, colocar o tal do orçamento participativo, né? Que existia diversas discussões com setores daquele município e tal para alocação de recursos, né? Sem dúvida alguma, eu concordo 100%, Amanda. E acho que pra gente fechar aqui, só quero deixar também aberto o espaço para você citar outras operações que a gente teve recentemente, porque você tem feito esse monitoramento, o que te chama atenção. Por exemplo, a gente teve nesse mesmo mês em que a gente está conversando, o prefeito de Criciúma e outras 9 pessoas que foram presas numa operação, Eita! também, coincidentemente, investigando esses crimes, nesse caso envolvendo crimes no serviço funerário, mas todos, de alguma maneira, são prisões de prefeitos, né? Então, isso chama muita 28 prefeitos foram presos em 4 anos em Santa Catarina. É muita coisa, né? E também a gente tem denúncias de corrupção no governo estadual do Jorginho Melo, né? Temos denúncias robustas de corrupção, né? Pelo visto, parece que não é a esquerda que adora bandido, né? atenção a gente falar de 28 prisões de prefeitos em Santa Catarina. E não tô querendo dizer que só pelo fato da pessoa ser de esquerda que ela pode ser anjos encarnados e tal. E não é bem assim, né? Não é uma questão moral. Mas a gente vê pela materialidade que os que estão caindo são de direita, né? Desde sempre. Em 4 anos é bastante coisa, então você tem voltado a olhar para isso. Então, para a gente fechar essa conversa, quero o seu olhar sobre como você vai continuar atuando, monitorando esses municípios e o que você tem visto até agora também, esse balanço. Então, eu acho muito interessante, assim, a gente pensar coletivamente, daí eu faço um convite aqui para a audiência do ICL também, em como consolidar os dados do andamento de todos esses processos, porque são muitos, e os prefeitos hoje, eles respondem todos em liberdade, as ações estão correndo, são ações criminais, que podem resultar em condenações, né, que sejam confirmadas até a última instância, tá ocorrendo tudo dentro do devido processo legal, mas a gente não tem um lugar único para consolidar essas informações. E são muitos prefeitos e são muitos casos, e a população tem todo o direito de estar sempre bem informada sobre isso, né? O caso mais recente foi realmente do prefeito Clésio Salvaro, que agora ele não é mais prefeito, né? Ele já era um prefeito no segundo mandato, isso aconteceu em setembro de 2024. Ele era um prefeito em segundo mandato, mas ele tinha um candidato para o qual ele estava fazendo campanha que se elegeu, né? O prefeito Vaguinho de Criciúma. E é curioso porque envolve uma grande cidade. A maior parte desses prefeitos que a gente citou são de cidades muito pequenas, que não são conhecidas nacionalmente. Criciúma é uma cidade conhecida nacionalmente. Criciúma teve time na Série A, né? É a cidade do Daniel Freitas e da deputada federal Júlia Zanata. Tem 2 deputados federais e tem outra ainda, que é a Giovanni de Sá. Então, é uma cidade com muita representatividade política também, que teve um prefeito preso, suspeito de contratos irregulares com um serviço funerário, que, desvio de verba pública, problema com contratos e orçamento público são todos muito graves, mas se a gente for pensar serviço funerário, que é o momento em que as famílias estão mais entristecidas, né, estão vivendo cada um o seu drama particular, saber que pode existir algum tipo de problema de corrupção, num caso como esses, eu acho de uma crueldade atroz. E o prefeito, ele hoje também, né, ele tá livre, ele é um possível candidato do PSD, o partido dele, todo o centrão é muito forte aqui em Santa Catarina, então acho muito possível que ele seja candidato a algum cargo eletivo agora em 2026. E ele tem muito voto, tanto que ele conseguiu eleger, né, o prefeito dele, mesmo estando preso. Ele conseguiu praticamente montar toda a campanha louco, nessa né, cara? situação. Ele chegou a dizer que era uma prisão política, porque ele realmente fazia oposição ao candidato do governador, né? Mas, enfim, foram nuances aí desse caso, que foi só mais um, entre outros 27, né? Muita gente, e a gente vai continuar acompanhando para saber em que pé que vai dar. A gente só quer que tenha justiça e que não haja anistia também, caso seja comprovado que esses prefeitos foram culpados aí pela má gestão orçamentária, pelos desvios e fraudes e pelas organizações criminosas, que quase todos eles estão envolvidos nessa tipologia de crime. Exatamente. Isso é muito porque eles querem a tal da PEC da blindagem, né?
Porque aí esses prefeitos fazem várias maracutaias, né? Nas suas cidades e tal, roubam bastante dinheiro. Aí eles se elegem com esse resultado desse roubo para uma cadeira para a Câmara Federal. Aí, estando na Câmara Federal, eles têm imunidade para não ser investigado, não serem denunciados. E aí eles conseguem ficar com tudo, todo o fruto do roubo que supostamente realizaram, né? Amanda, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Em Detalhes. Foi um prazer te receber. E eu te aguardo numa próxima oportunidade também. Já fica o convite para você voltar aqui. Valeu, querida. Obrigada. Um beijão para todo mundo. Até a próxima. Porra, parabéns, ICL. Puta de um vídeo. Espero que todo mundo que tenha clicado nesse vídeo assista até o final, porque principalmente você de Santa Catarina, né? Porque as eleições ano que vem tá aí, né? A gente vai ter que eleger nossos representantes para governador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador e presidente da República, né? E a gente tem que se informar para não eleger corrupto, né? Não eleger vagabundo, não eleger bandido. E espero, com o meu canal, contribuir para que você conheça as figurinhas que estão sendo denunciadas por corrupção. Caso você seja de Santa Catarina, você quiser indicar um vídeo para me reagir, eu vou fazer com o maior prazer aqui o conteúdinho para vocês. Até mais. Tchau, tchau.